Guo Guayin sentiu uma sensação estranha de vazio, como se tivesse dado um soco com toda a força e acertado apenas o ar. O suor frio continuava escorrendo enquanto ela murmurava, é isso? Já acabou. Enquanto isso, Lu Seng simplesmente virou e saiu andando, sua figura alta desaparecendo no corredor do vagão. Na mente dela, o tom casual de Lu Seng lembrou muito a forma como seu pai falava quando a deixava na estação para ir à escola. Espere aqui, vou comprar umas tangerinas e já volto. A única diferença, percebeu ela com um arrepio, era que seu pai ia comprar frutas, enquanto Lu Seng ia, ela parou o pensamento ali, sem coragem de imaginar o resto. Ao mesmo tempo, em outro lugar completamente diferente, um enorme ícone vermelho de alerta piscava em vários monitores gigantes. O alvo desse alerta de prioridade máxima era ninguém menos que o infeliz estrangeiro, o Nink Pilar, que Lu Seng havia dividido ao meio com as próprias mãos poucos momentos antes. O agente loiro levantou a cabeça e olhou para a tela com os olhos arregalados de terror, o corpo inteiro começando a tremer. Cara! Lord Paimon, o sinal de vida de Lord Paimon desapareceu completamente da rede. Ele morreu. O quê? Como isso é possível? Gritou a mulher ruiva. Ela largou imediatamente os lanches que estava comendo e correu para o computador como um furacão. Seu rosto ficou extremamente sério ao olhar para a linha plana na tela. Um choque enorme apareceu em sua expressão, mas ela se esforçou para manter um mínimo de controle. Percebendo a gravidade da situação, ela virou e correu para fora da sala. Vou informar o Lorde imediatamente. Fique aqui e mantenha vigilância total nesse setor. O homem loiro, ainda em choque, só conseguiu responder fraco, Sim. Enquanto corria, a mulher ruiva tirou o celular e discou freneticamente um número restrito. Relatório. Lord Paimon foi confirmado morto. A causa e o processo da eliminação ainda são desconhecidos, disse ela no telefone. Tenham extremo cuidado. Esse alvo é muito mais perigoso do que nossa avaliação inicial indicava. Do outro lado da linha, uma mulher de tranças elaboradas ouviu em silêncio, com um sorriso sinistro nos lábios. Ele não é nada parecido com aquele idiota do Paimon, respondeu a mulher ao telefone com uma voz suave e perigosa. Por favor, não nos ofenda comparando-nos com um tolo como ele. Embora o Dragon Nation pareça fraco, nossa última grande operação lá chamou muita atenção das forças locais. Se você entrar no território deles com arrogância assim, ser emboscado é consequência natural. Ela fez uma pausa e sua voz ficou fria como aço. Não se preocupe. Antes do amanhecer de amanhã, levaremos a cabeça do alvo até você. Entendido, respondeu a mulher ruiva antes de desligar. Ela olhou novamente para a foto de Lu Seng na lista negra digital, franzindo a testa. Por que sinto esse medo estranho só de olhar a foto dele? Ele não deveria ser apenas mais um gênio marcial de 20 anos? Por que parece assim? Claramente somos os caçadores nessa situação, mas não consigo me livrar da sensação de que somos nós que estamos sendo observados pelo próprio ceifador. Na mente dela, Lu Seng não parecia mais um jovem, mas um gigantesco Demon King esmagando o mundo inteiro deles. Bem longe dali, no quartel-general do Distrito Militar Oriental, um oficial de plantão olhando para o monitor de repente pulou da cadeira. Que diabos? Que leitura de energia é essa? Exclamou ele, correndo para reportar a anomalia aos superiores. Diretiva urgente detectada. Atenção total. A atmosfera no centro de comando explodiu imediatamente. 10.000 oficiais de alto nível e generais condecorados que estavam aguardando em tensão sentiram a adrenalina subir. Desde cedo pela manhã eles estavam mobilizados, instruídos a cooperar totalmente com um VIP vindo do Distrito Militar Oriental. Por horas permaneceram nos postos sem sequer se afastar, com medo de perder qualquer ordem. A operação havia sido classificada como missão nível SSS, prioridade absoluta. O comandante do distrito, um homem de mandíbula quadrada e presença imponente, analisou o arquivo e gritou, prioridade SSS. Enviem as forças especiais Wolf Fang e Blade Squad para essas coordenadas imediatamente. Movam-se. No centro de comando,
a voz do oficial responsável cortou o barulho. Divisões 5, 7 e 8, entrem em prontidão total de combate. Mobilização imediata quando o sinal for dado. Um coro de Roger ecoou pelo local, fazendo até as estruturas vibrarem. Entre a movimentação frenética, cochichos começaram a circular. Esse nível de mobilização é absurdo, murmurou um agente. Alguém sabe o que estamos caçando? O colega ao lado respondeu com o rosto pálido. Ouvi rumores, é uma célula da Lion Nation. Um grupo terrorista radical chamado Black Demon Society. O primeiro agente recuou ao ouvir o nome. Black Demon Society? Isso é assustador demais. Seu rosto ficou pesado de preocupação. Tem certeza disso? O outro assentiu lentamente. É o que dizem os relatórios de alto nível. O primeiro soltou uma risada amarga. Se a Black Demon Society está envolvida, isso não é uma missão, é uma caminhada pelo Vale da Morte. Ele se inclinou e falou em tom baixo. 3 anos atrás, o Distrito Militar do Sul foi devastado por um ataque coordenado da Black Demon Society. Eu estava na divisão antiterrorismo na época. Fomos incorporados à operação de aniquilação total para eliminar eles. Ele encarou o colega. Você tem ideia de quantas forças mobilizamos naquela operação? Sem esperar resposta, continuou, mais de 500 agentes de elite, todos pelo menos artistas marciais Rank 5. Sem contar infantaria pesada e unidades blindadas. Também mobilizamos mais de 20 Grandmasters e 5 Great Grandmasters Rank 8. Era uma força esmagadora. 25 Grandmasters contra um alvo, deveria ter sido um massacre. Mas no final o líder deles escapou e desapareceu na noite. Foi uma derrota humilhante para o exército. O colega ficou paralisado de horror. 20 Grandmasters, 5 Great Grandmasters Rank 8, e milhares de soldados de elite, tudo contra um único alvo. Ele mal conseguia acreditar. E mesmo assim pessoas morreram? Até um Great Grandmaster caiu. O informante suava ao lembrar. Depois de um longo silêncio, ele sussurrou 5 palavras assustadoras. Eles são apenas monstros. Ele continuou em voz baixa. A hierarquia da Black Demon Society não segue lógica humana. A liderança deles nem é mais humana. Métricas normais de artes marciais não funcionam com eles. Eles ultrapassaram os limites da carne e se tornaram algo monstruoso. São o oposto de tudo que treinamos. Mas chega de falar. Vamos nos preparar. Se vamos enfrentar eles de novo, precisamos estar prontos para qualquer coisa. Pouco tempo depois, as unidades de elite chegaram às coordenadas. O que viram fez os líderes das duas equipes pararem imediatamente. Meu Deus! Murmurou o capitão da Wolf Fang, trocando um olhar tenso com o líder da Blade Squad. O ar estava pesado com cheiro metálico de sangue fresco. O capitão de armadura azul se aproximou de um corpo no chão. Esse aqui já era, disse ele, ajoelhando para examinar. Ao examinar o corpo, seus olhos se estreitaram em choque. O sangue não tinha apenas escorrido, estava se condensando em esferas densas, blood pills, um fenômeno visto apenas em praticantes extremamente avançados. A vitalidade aqui é absurda. Ele tem blood pills, esse homem era um Great Grandmaster Rank 8 no auge. A expressão do capitão mudou para alarme real. Pense no que isso significa. Existem menos de 1000 pessoas no planeta que chegaram ao nível de Great Grandmaster Rank 8, e uma delas está aqui, massacrada no chão. E não foi apenas morto. Foi destruído com total domínio. Se isso se tornasse público, abalaria todo o Dragon Nation. Felizmente ele não parece ser cidadão do Dragon Nation, disse o capitão da Wolf Fang. Se minha intuição estiver correta, e considerando as informações de hoje, esse homem era um alto membro da Black Demon Society. O líder da Blade Squad ficou chocado. Um Great Grandmaster da Black Demon Society, morto aqui. O capitão assentiu com seriedade. Sabemos que os membros de elite da Black Demon Society são praticamente anomalias biológicas. Mas olhe o rosto dele. Não há dor, nem medo. Isso significa algo assustador, ele nem teve tempo de reagir.
Um único golpe o dividiu antes que o cérebro percebesse o ataque. Para matar um Great Grandmaster assim, o nível de poder é inimaginável. O silêncio ficou pesado. Cortar um monstro desse nível como papel molhado era algo absurdo. Isso é inacreditável, murmurou o líder da Blade Squad. Quem poderia fazer algo assim? De repente ele percebeu algo. Seus olhos se estreitaram. Esperem, olhem as costas dele. Quando o capitão da Wolf Fan virou o corpo pesado, uma tatuagem grotesca apareceu nas costas do homem. Era um símbolo perturbador cheio de energia sombria. Os olhos do capitão se arregalaram ao reconhecer a marca dos arquivos secretos. Droga, é ele! Reconheço essa marca. Esse é o mesmo líder da Black Demon Society que escapou do cerco no Distrito Militar do Sul 3 anos atrás. O líder da Blade Squad ficou congelado, como se tivesse sido atingido por um raio. Os dois capitães ficaram parados olhando para o cadáver do pesadelo que assombrava o exército havia anos. Finalmente ele falou com voz fraca. Você está dizendo que alguém matou com um único golpe o lendário líder da Black Demon Society? O homem que massacrou milhares dos nossos, incluindo 20 Grandmasters e 5 Great Grandmasters, foi eliminado como lixo comum. Ele olhou para o colega. Então por que fomos enviados aqui? Se alguém desse nível já está aqui, para que servimos? O líder da Wolf Fan ficou em silêncio por um longo momento antes de responder lentamente. Quem sabe? Talvez ele nem precisasse de reforços. Talvez só tenha nos chamado para limpar a bagunça. De volta ao quartel-general do Distrito Militar Oriental, o comandante Xia Jinmo encarava o relatório de campo enquanto soltava um suspiro lento e pensativo. Ele se recostou na cadeira, deixando o peso das informações cair sobre ele. Esse garoto! Lu Seng, se ele realmente quisesse tirar minha vida, provavelmente não precisaria de mais do que um único golpe. Xia Jingun ergueu a cabeça e olhou para o teto, fechando os olhos enquanto um pequeno sorriso orgulhoso surgia em seus lábios. Finalmente aconteceu. Nosso distrito militar finalmente deu origem a um verdadeiro especialista em artes marciais de nível máximo, alguém capaz de se colocar acima do mundo. Naquele mesmo momento, Lu Seng já havia chegado à entrada de um túnel de trem de alta velocidade. Todo o seu corpo estava envolto por um véu translúcido de energia brilhante, um poder quase trapaceiro que parecia desafiar as leis da física. Lu Seng abriu lentamente os olhos, e suas pupilas brilhavam com uma luz fraca e etérea. Essa versão refinada da imitação de vontade é muito mais poderosa do que eu imaginei, murmurou ao vento. Agora vejo que minha abordagem anterior estava errada. Tentar imitar a vontade de um Marte ausente é apenas uma aplicação secundária. O verdadeiro potencial está em imitar a minha própria vontade. Essa revelação abriu um novo horizonte de possibilidades para Lu Seng. Ele finalmente descobriu o método correto para usar essa técnica de imitação de vontade, usar sua força mental para projetar um clone de vontade fora do próprio corpo. Enquanto seu corpo físico permanecia parado e seguro, essa projeção espiritual poderia viajar milhares de quilômetros e retornar instantaneamente com um único pensamento. Isso já não era apenas uma habilidade mental ou simples telecinese. Era um salto direto para o domínio sagrado do poder divino das artes marciais. A versatilidade dessa técnica era simplesmente absurda. Era como uma extensão divina da própria consciência. Então, quais são os limites desse clone de vontade? Ele pensou. Basicamente, nenhum. Ele pode fazer coisas que seriam difíceis ou politicamente complicadas para meu corpo físico. Ele podia voar pelos céus, atravessar rochas sólidas, invadir os locais mais protegidos e realizar assassinatos sem deixar qualquer evidência física. Essa habilidade abria portas que antes estavam completamente fechadas. Por exemplo, Lian Su. E se eu simplesmente enviasse meu clone de vontade para lidar com Lian Su diretamente? O pensamento ficou no ar, frio e afiado. Ninguém suspeitaria dele. Ele teria um álibi perfeito, estando a quilômetros de distância. O jovem imaginou a cena, seu avatar dourado descendo do céu e segurando o pescoço de Lian Su, esmagando sua vida com um simples aperto.
linhas que, uma vez cruzadas, trazem consequências que nem ela pode sobreviver. No final das contas, é apenas um cálculo de valor, pensou ele. Se o Marte ausente perceber que o custo de se voltar contra mim e contra o apoio militar que tenho é alto demais, maior do que o valor que ele dá a Lian Su, então o título de esposa de Marte ausente não vai significar nada. Nesse caso, ela seria sacrificada para manter o equilíbrio de poder. Lu Seng analisou cuidadosamente a relação entre sua ascensão e as ações desesperadas de Lian Su. Ele percebeu que o comportamento cada vez mais instável dela provavelmente vinha do fato de estar perdendo o controle. Ela provavelmente arrastou o Poison Scent para essa confusão e está colaborando com a Black Demon Society para manter o controle, concluiu com a lógica fria de um estrategista. Esse tipo de traição à segurança nacional deve estar deixando o próprio Marte ausente furioso. Essas conclusões eliminaram qualquer hesitação que ainda restava em Lu Seng. Ele olhou para o horizonte com um olhar frio e decidido. Lian Su perdeu o direito de continuar viva. Ela merece morrer. Naquele momento, ele decidiu que sua execução aconteceria o mais rápido possível. O jovem começou a concentrar sua mente, focando sua consciência em um único ponto. Primeiro preciso testar o alcance e a precisão dessa projeção de vontade. Lu Seng liberou uma enorme onda de energia mental que se espalhou como ondas em um lago, cobrindo cerca de 30 quilômetros. Imitar a própria vontade era muito mais fácil do que copiar a de outra pessoa. Afinal, ninguém conhecia sua própria alma melhor do que ele. Mesmo na escuridão da noite, ele conseguia sentir o trem de alta velocidade avançando quase 30 quilômetros à frente. No meio da escuridão da meia-noite, um pequeno ponto de luz brilhante apareceu de repente. Logo depois outro surgiu, depois dezenas deles, como se um enxame de vagalumes espirituais estivesse se reunindo no vazio. Os olhos de Lu Seng se abriram de repente, com um brilho intenso. Eles chegaram, murmurou. Perfeito timing. Embora ele ainda não soubesse exatamente o nível de combate dessa projeção de vontade, aqueles dois novatos da Black Demon Society seriam um ótimo teste. O jovem manipulou o ar ao redor da projeção, criando um redemoinho que avançou rapidamente em direção aos dois intrusos. Enquanto isso, a vários quilômetros dali, um agente estrangeiro olhava para o relógio nervosamente. Estamos ficando sem tempo, sussurrou para sua parceira. O trem de alta velocidade do alvo vai passar por esse setor a qualquer momento. Os dois estavam posicionados na entrada do túnel, funcionando como uma emboscada mortal. A mulher assentiu rapidamente enquanto checava sua arma. Então vamos terminar isso aqui mesmo. Finalizamos rápido e saímos. Vamos acabar com isso e voltar para a base, disse ela. O que eles não sabiam era que o redemoinho espectral do clone de vontade de Lu Seng já estava se aproximando a uma velocidade assustadora. De repente, o homem sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha e começou a suar intensamente. Seus instintos de sobrevivência dispararam. Os olhos dele se arregalaram de medo. Perigo extremo se aproximando. Prepare-se para combate imediato, gritou ele. Black Demon God, proteja-nos. Sem perder tempo, os dois começaram a abandonar suas aparências humanas. Seus corpos se distorceram e cresceram, revelando formas monstruosas e predatórias. Momentos depois, o brilho dourado do avatar de Lu Seng apareceu diante deles. Eles ficaram congelados de choque ao ver uma figura humanoide gigantesca surgir da escuridão. Com mais de 3 metros de altura, o ser dourado avançava pelo ar com uma graça sobrenatural. Seu corpo era perfeito, com um rosto bonito como uma escultura divina. Toda sua forma brilhava com luz interna, emanando uma majestade sagrada que parecia fazer o próprio ar parar. O agente monstruoso, Paimon, observou aquilo e murmurou, voando? Isso é um deus. A mulher ao lado dele, com a boca cheia de dentes afiados, respondeu com irritação. Não diga besteira. Isso pode ser um avatar enviado por um Marte ausente? Paimon ficou abalado, mas tentou manter a lógica. Não. Um avatar de Marte ausente seria muito mais opressor que isso. Além disso, conheço os rostos dos 3 Marte ausentes do Dragon Nation. Nenhum deles é um jovem assim.
A mulher o encarou com medo. Então, que diabos é isso? O humanoide dourado avançou e parou bem diante deles, aumentando ainda mais a pressão divina. Se fosse mais forte, eles seriam forçados a se ajoelhar. A figura dourada, como uma estátua viva de cristal, olhou para eles friamente. Quem ousa bloquear meu caminho? Perguntou. Sua voz não parecia humana. Era como o som de sinos de cristal vibrando profundamente. De repente, a voz do Avatar explodiu como trovão no céu. Quem ousa impedir a justiça neste lugar? Uma enorme mão espectral começou a descer das nuvens. A pressão atmosférica aumentou tanto que os dois estrangeiros desabaram de joelhos no chão. Paimon, completamente chocado, olhou para o gigante dourado. Você, quem é você? Gaguejou em mandarim quebrado. Que tipo de técnica é essa? O avatar de Lucende soltou uma risada profunda. Insolente! Um simples mortal ousa exigir meu nome? Eu sou o Night Wanderer God, guardião do limiar, declarou o avatar. Como ousam permanecer de pé diante de mim? Ajoelhem-se! A pressão dobrou, esmagando os dois monstros contra o chão. Seus ossos rangiam sob o peso invisível. O gigante dourado balançou a cabeça lentamente. Entendo, vocês são ratos cegos que nem compreendem minhas palavras. Então morram logo antes de seu superior. Ao dizer isso, o corpo dourado começou a brilhar intensamente, iluminando a noite como se fosse dia. Seu braço direito se transformou em uma gigantesca lâmina de energia. Ele a lançou contra os dois estrangeiros como duas espadas celestiais descendo do céu. Era a manifestação da técnica Yavin Veilblad, um golpe executado sem arco nem espada física. Os olhos de Paimon se arregalaram ao perceber o perigo. Isso é ruim. Muito ruim. Desvie. Saia daí agora, gritou Paimon, reagindo no último instante. Ele se jogou para o lado e empurrou a mulher para fora da área de impacto. Um segundo depois, o ataque de Lucende atingiu o chão. Bum! O solo tremeu violentamente e uma onda de choque destruiu a vegetação ao redor e rachou a entrada do túnel. Eles escaparam por pouco. Quando a poeira começou a baixar, viram um humanoide dourado parado a dezenas de metros, completamente calmo. Ele continuava olhando para eles com uma majestade divina. Pequenos ratos, não pensem que sobreviver significa algo. Vou convocar os imortais para destruir suas almas. Paimon, já à beira do colapso mental, finalmente explodiu. Ele bateu na própria testa irritado. Que diabos é isso? Que palhaçada é essa? Ao lado dele, a demonessa Samigina limpava o suor frio da testa. No Dragon Nation eles não comemoram Halloween, mas eu estudei alguns mitos deles. Já ouvi falar desse tal de Night Wanderer God. É uma divindade guardiã antiga. Paimon arregalou os olhos. Você está dizendo que encontramos um deus de conto infantil no meio da noite? Os dois levantaram a cabeça, tremendo, olhando para o avatar de Lucende que permanecia imóvel como uma estátua de luz. Eles continuaram cochichando. Eu só disse que reconheço o nome, sibilou Samigina. A lenda diz que ele serve um tal de Supremo Imortal. Esqueça isso! Se atacarmos juntos podemos matar essa coisa. Precisamos agir rápido. Se aquele idiota Harold chegar, vamos ter que dividir o mérito. Paimon cerrou os punhos monstruosos. Esse negócio místico não pode ser real. Deve ser alguma ilusão avançada ou tecnologia. É falso. Ele olhou para Samigina. Lady Samigina, vamos atacar com tudo. Mesmo que não consigamos matar rápido, escapar não deve ser problema para alguém do nosso nível. Samigina ainda suava muito, mas respondeu com determinação, você tem razão. Somos dois dos mais fortes entre os Tendemon Gods. Como poderíamos perder para alguém que nem é Martial Saint do Dragon Nation? Sem hesitar, os dois completaram suas transformações monstruosas. Samigina gritou, ataque total. Vamos! Os dois monstros estavam famintos pela carne de Lucende. Paimon gritou histericamente, morra! Deus falso!
Fantasma falso. Inseto do Dragon Nation. Samigina lançou sua técnica suprema, Euphire Blazing Flames, criando um gigantesco inferno que subiu para o céu. Toda a área ao redor foi engolida por um mar de fogo amaldiçoado tão intenso que começou até a derreter os trilhos do trem. Os olhos deles estavam vermelhos de pura intenção assassina. Paimon abriu a boca cheia de presas afiadas. Minha técnica final. Blazing Flames Charge. Ele avançou como um cometa de fogo direto contra Lu Seng. O avatar etéreo de Lu Seng pairava no ar enquanto falava com desprezo. Sério? Murmurou entediado. Até seus golpes desesperados são tão feios e desajeitados quanto vocês. Então ele simplesmente soprou um leve suspiro de ar cristalino. O fogo infernal foi apagado instantaneamente, como uma vela. As chamas da demonessa eram lendárias no submundo, capazes de incinerar espíritos demoníacos. Mesmo assim, desapareceram com um único sopro. A confiança dos dois pilares desmoronou junto com o fogo. De repente, o corpo inteiro de Paimon foi preso por uma pressão invisível. O poder psíquico de Lu Seng travou suas articulações e sistema nervoso. O que é isso? Poder psíquico, gritou ele. Você é apenas um Esper. O avatar respondeu friamente, não confunda o divino com o comum. Isso não é telecinese. É poder divino. Paimon começou a gritar de dor enquanto a pressão esmagava seus órgãos internos. Ao ver o companheiro sendo destruído, a demonessa Amon entrou em pânico. Toda sua arrogância desapareceu. Não, isso não pode estar certo. Eu preciso fugir. Ele não é humano, é um demônio disfarçado, gritou ela enquanto tentava correr. Mas antes de conseguir escapar, o avatar de Lu Seng apareceu ao lado dela silenciosamente. Sua voz ecoou na mente dela, não precisa entrar em pânico. Eu não sou um demônio. O avatar bloqueou completamente seu caminho. Acho justo que vocês bárbaros experimentem o tradicional castigo de desmembramento do Dragon Nation, disse Lu Seng friamente. Ao mesmo tempo, a quilômetros dali, Guo Guai andava nervosamente pelo vagão do trem, procurando por Lu Seng que parecia ter desaparecido no ar. A ansiedade crescia enquanto ela murmurava, para onde o Master foi? Por que ainda não voltou? Ela começou a duvidar da própria missão. Será que essa missão é só observação, ou eu já falhei? Algo errado? Está procurando Lu Seng e encontrou apenas uma sombra? A voz calma ao lado dela quase fez Guo Guai saltar de susto. Ela se virou rapidamente. Master Lu Seng. Você me assustou. Quando você voltou? Perguntou ela ofegante. O jovem estava parado ali calmamente, segurando um rolo de fios brilhantes. Só terminei um pequeno trabalho de costura e voltei, disse casualmente. Guo Guai franziu a testa. Costura. Lu Seng sorriu levemente. Isso mesmo. Uma pequena costura estrutural. Não muito longe dali, os dois Demon Gods estavam presos grotescamente nos pilares entre os trilhos do trem. Eles estavam amarrados com fios estranhamente apertados, parecendo bolinhos de arroz amarrados. Paimon lutava desesperado. O que está acontecendo? Esses fios são impossíveis de quebrar. Isso é energia espiritual. A demonessa Amon seguiu o olhar dele e quase perdeu a sanidade. Aquilo é. Nesse momento, o som distante de dois trens de alta velocidade começou a se aproximar de direções opostas. Enquanto os dois gigantes de ferro avançavam em direção ao ponto central, Lu Seng, sentado confortavelmente no trem, enviou um fio de intenção psíquica. Parece que o tempo de vocês chegou ao fim. Lu Seng se recostou no assento com um sorriso afiado. Que a execução comece. Seus olhos brilharam enquanto seu poder psíquico se ativava completamente. Os fios que prendiam os dois começaram a se mover sozinhos. Amon arregalou os olhos. Os fios estão apertando sozinhos. Com um comando mental violento, as pontas dos fios se prenderam às partes frontais dos trens que passavam. Os dois trens de alta velocidade começaram a puxar os fios em direções opostas com força absurda.
Restou apenas a visão horrível dos dois corpos presos enquanto o fio era puxado com toneladas de força. Um único grito de dor ecoou antes de desaparecer. Em um instante, o sexto e o sétimo pilares foram dilacerados violentamente. Seus rostos ficaram distorcidos de dor, os olhos saltando pela pressão interna. Uma cena brutal se desenrolou nos trilhos, prova da sentença impiedosa do jovem. A noite completamente escura parecia se expandir, engolindo os restos e até o eco do grito. A escuridão densa e pesada fazia qualquer pessoa por perto sentir um arrepio instintivo na espinha. Quando a traseira dos dois trens finalmente passou e o estrondo desapareceu, só restaram no local duas enormes poças de sangue negro fumegante. O jovem Lu Seng observava a paisagem passando pela janela enquanto pensava consigo mesmo. Acho que isso pode ser considerado uma versão moderna da antiga punição de ser rasgado em pedaços. Antigamente usavam 5 cavalos para isso. Mas 2 trens de alta velocidade parecem ser bem mais eficientes. Ele sorriu levemente. Que isso sirva como um aviso claro para a Black Demon Society. Qualquer um que invadir meu território ou ameaçar minha paz terá exatamente o mesmo destino. Guo Guayin ouviu alguns impactos estranhos do lado de fora e se aproximou pelo corredor, fazendo uma saudação militar impecável. Relatório, chefe. Detectei uma anomalia sonora incomum na área próxima. Para garantir sua segurança e acelerar nossa chegada, devo solicitar extração por helicóptero tático. Podemos levá-lo diretamente para a Jindu Province. Lu Seng olhou para ela com um leve sorriso divertido diante da dedicação dela. Lu Seng, que obviamente sabia muito bem de onde vinha aquele barulho, apenas balançou a cabeça. Não precisa disso. Na verdade, não existe nenhum meio de transporte no mundo que consiga viajar mais rápido do que eu por conta própria. O jovem virou de costas para ela e levantou 2 dedos em um gesto casual antes de dar sua última instrução da noite. 2 pessoas morreram onde os trilhos se cruzam ali atrás. Envie uma equipe de recuperação e investigação para cuidar da cena. Guo Guayin ficou sem ar ao ouvir aquilo. Um arrepio percorreu seu couro cabeludo e ela rapidamente baixou os olhos para o chão, respondendo com a voz trêmula: entendido, chefe. Vou providenciar imediatamente. No centro secreto de operações da Black Demon Society, o técnico loiro encarava o console completamente em choque. Ele deu alguns passos para trás e caiu na cadeira, a mente girando. Que diabos está acontecendo lá fora? Isso não faz nenhum sentido. Os olhos dele estavam grudados nos dados que rolavam na tela. Seu corpo parecia congelado. De repente um segundo sinal de emergência apareceu, e desapareceu. Ele gaguejou. Lord Sistut e Lord Seventen, os sinais biológicos deles, desapareceram ao mesmo tempo. Foi instantâneo. A mulher de vestido vermelho saiu das sombras, e sua voz trouxe um frio ainda maior ao ambiente. Os 10 pilares demoníacos deveriam ser figuras quase míticas, disse ela em voz baixa, tremendo. Cada um controla uma criatura extremamente terrível e possui poder além dos limites humanos. A Black Demon Society foi construída sobre as conquistas desses líderes. O loiro continuava murmurando incrédulo. Nem passaram 24 horas, e 3 deles já morreram. Será que o Dragon Nation enviou secretamente um especialista nível Martial Sente? A mulher ruiva ficou em silêncio por um momento longo e pesado. Apesar do choque nos olhos, ela parecia muito mais calma agora. Então começou a analisar friamente. Não pode ser um Martial Sente. Os 3 Sentes conhecidos não têm conflito com nosso alvo. Além disso, a inteligência militar confirma que não há nenhum Sente nessa região. Ela falou como se explicasse algo simples. A única possibilidade lógica é que subestimamos completamente o poder real do alvo. Ele não está no nível Major General, ele está operando no nível Martial Master, talvez até acima. Quando ela terminou sua análise, o técnico loiro começou a suar frio. Um Martial Master? Mas ele tem pouco mais de 20 anos. Isso é absurdo, ele é um gênio monstruoso das artes marciais. Ele olhou para ela com desespero. O que fazemos agora? Perdemos 3 dos 10 pilares.
Nem que aumentassem o pagamento 10 vezes isso compensaria. Sua voz tremia. Devemos recuar? Cortar as perdas antes que ele nos encontre. Para ele, os pilares eram praticamente deuses, e ver 3 morrerem tão facilmente destruiu sua visão do mundo. Os olhos da mulher de vermelho ficaram afiados. Precisamos sim minimizar os danos, mas fugir não vai resolver nada. A voz dela ficou firme. Se deixarmos esse homem sobreviver depois de tudo isso, você realmente acha que ele não vai buscar vingança quando estiver no auge? O loiro respondeu imediatamente, então precisamos avisar o alto comando. Precisamos de reforços. Precisamos dos Elders. A mulher ruiva balançou a cabeça devagar, com uma luz quase fanática nos olhos. Não será necessário. Ainda temos o Forfipilar, Lady Samigina. Sua voz estava cheia de certeza. Com o poder específico dela, ela definitivamente será quem acabará com o alvo. Ela acreditava que a vantagem ainda era a deles. Você ainda consegue rastrear a posição dele? Sim, ainda consigo, respondeu o técnico, olhando para o ponto brilhante no monitor. Ele assentiu rapidamente, embora ainda parecesse inseguro. Mas a organização nunca nos deu um método de contato direto com Lady Samigina. Como vamos coordenar com ela? Método de contato é desnecessário. Lady Samigina sempre esteve conosco, ela nunca saiu do nosso lado. Sem explicar mais nada, ela se ajoelhou no chão e juntou as mãos como em uma oração fanática. O técnico loiro sentiu arrepios percorrerem todo o corpo. Lord Samigina, esteve aqui o tempo todo? Espere, do que você está falando? Perguntou ele tremendo. A mulher continuava ajoelhada, olhando para o teto com os olhos vazios. Então começou a entoar palavras com uma voz áspera. Convidamos respeitosamente o Forfidemon God Pilar, a grande Lady Samigina, para descer sobre este recipiente. De repente seus olhos se abriram completamente, mudando para um roxo profundo. Um som horrível de ossos estalando começou a ecoar pelo corpo dela, como se algo estivesse reorganizando seu esqueleto à força. O corpo se contorceu de forma impossível e ela começou a vomitar violentamente. Ao ver aquilo, o técnico gritou em pânico: Ei! Pare! O que você está fazendo consigo mesma? A mandíbula da mulher se abriu de forma grotesca. Para o horror do homem loiro, uma segunda cabeça, loira e perfeita, começou a sair lentamente da garganta dela. Em um último espasmo horrível, o corpo ruivo expeliu completamente a verdadeira forma de Lady Samigina. Ela flutuou por um instante no ar antes de pousar suavemente no chão, deixando o técnico completamente paralisado. A nova figura soltou uma saudação casual e assustadora enquanto uma aura esmagadora explodia ao redor dela. A pressão da presença dela parecia uma onda física, empurrando móveis pesados e derrubando monitores e equipamentos no chão. O jovem loiro foi esmagado contra a parede pela pressão da aura, mal conseguindo respirar. Lady Samigina olhou para ele friamente. Não tenho tempo para seu medo. Envie imediatamente as coordenadas do alvo. Lady Samigina era uma visão contraditória. Alta, esguia e com pele pálida como porcelana. Seu rosto tinha formato perfeito em V, cercado por longos cabelos loiros que brilhavam de forma quase hipnotizante. Em qualquer sentido possível, ela parecia um anjo, mas escondia a natureza de um predador mortal. De volta ao trem, Lu Seng limpava um resíduo escuro das mãos com uma expressão irritada. Aquele falador era só lixo nível Triblades, murmurou. A Black Demon Society fez uma entrada dramática, mas até agora só tinham mostrado ser um bando de inimigos fracos. Com sua percepção aguçada, Lu Seng percebeu um pequeno dispositivo de comunicação que caiu de um dos agentes. Ele o pegou e analisou rapidamente. Se a Black Demon Society usa esses dispositivos para comunicação tática, então devem estar usando também uma rede de rastreamento ativa. Carregar isso basicamente permite que me localizem facilmente. Ele fechou o punho esmagando o aparelho e falou com frieza para o vagão vazio. Existe mais alguém que quer morrer? Se quiserem, apareçam agora. Porque quando o sol nascer amanhã, não estarei mais com paciência para esses joguinhos. Lu Seng começou a calcular seu próximo movimento.
Na velocidade atual, levaria cerca de 5 horas para chegar à capital. Mas se eu liberar totalmente minha velocidade, consigo chegar em 2, mais rápido que um avião comercial. Usando o Force Helm do New Mundivine Windflow, sua velocidade seria absurda. Seus olhos ficaram frios como gelo. O objetivo principal ainda era assassinar Lian Su, e ele precisava estar em sua melhor condição física. Além disso, ele precisava manter um certo ritmo para permitir que os membros restantes da Black Demon Society o alcançassem. Se fosse rápido demais, eles ficariam para trás. Matar Lian Su é necessário, mas ela ainda é esposa do Sentes Algi. Preciso tratar isso com um pouco de respeito estratégico. Não posso deixar muito óbvio que fui eu. Ele caminhava calmamente pelo corredor enquanto planejava o assassinato perfeito. De repente, uma ideia surgiu na mente de Lu Seng e um sorriso predatório apareceu em seu rosto. Já sei. Para garantir que ninguém suspeite de mim, preciso criar um álibi perfeito. O cenário ideal é que no exato momento em que Lian Su morrer, eu esteja causando um grande caos público em outro lugar. Ele pensou. Quanto maior o caos, melhor. Algo tão grande que ninguém sequer imagine que fui eu. Com minha velocidade atual, posso manipular perfeitamente o tempo. Agora só preciso encontrar o palco certo. Lu Seng começou a pensar em eventos sociais e políticos até encontrar o ideal. Ele pegou o celular e ligou para um número conhecido. Ei, esposa, digo, olá. Ele corrigiu com um tom brincalhão. Do outro lado da linha veio a voz calma de He Lin-su. Lu Seng? Por que está me ligando a essa hora? Lu Seng foi direto ao ponto. He Lin-su, quando é mesmo o banquete de aniversário da família Shen? É amanhã à noite, mas por que está perguntando isso? Disse ela confusa. Lu Seng respondeu rapidamente. Estava pensando, e fiquei preocupado que alguém possa tentar te intimidar lá. Esses eventos de alta sociedade sempre têm jovens arrogantes procurando alguém para humilhar. É praticamente um clichê, continuou ele com tom dramático. Sua situação parece a de uma protagonista trágica de romance. Não posso permitir isso. Ele imaginou He Lin-su cercada por aristocratas arrogantes. Do outro lado da linha, He Lin-su começou a suar frio. Ela respirou fundo e respondeu com calma. Agradeço a preocupação, Lu Seng, mas está tudo bem. Já aprendi a ficar invisível dentro da família Shen. Nada disso vai acontecer. Lu Seng ignorou completamente o protesto. Então está decidido. Envie o endereço para meu celular. Amanhã à noite estarei lá para te dar suporte. Ele desligou antes que ela pudesse responder. He Lin-su ficou olhando o celular confusa. O que ele está planejando dessa vez? Enquanto isso, Lu Seng guardou o celular satisfeito. Plano perfeito. Sou realmente um gênio. Resolvo o problema de Lian Su e depois apareço na festa da família Shen para causar confusão. A distração perfeita. Se He Lin-su realmente precisa da minha ajuda, não importa. Eu apareço como apoio, deixo ela mostrar influência e ainda faço o papel de herói. Lu Seng caminhou para o próximo vagão pronto para colocar o plano em ação. Mais tarde naquela noite, no topo de uma montanha isolada, um jovem casal estava sentado dentro de uma barraca olhando o céu. A garota tremia de frio. Está congelando aqui, reclamou olhando irritada para o namorado. Você me trouxe até essa montanha por nada? Não tem nenhuma estrela no céu, muito menos a chuva de meteoros que você prometeu. O rapaz tentou manter o charme. Claro que não menti. Eu conferi a previsão astronômica e dizia que hoje teria um evento celestial raríssimo. A garota continuava esfregando as mãos para se aquecer. Sem desistir, ele se aproximou dela. Talvez só estejamos um pouco adiantado. Que tal entrar na barraca e nos aquecer um pouco? Por dentro ele pensava algo bem diferente. Claro que inventei tudo. Se não prometesse as estrelas, você nunca aceitaria passar a noite aqui. Um sorriso estranho apareceu em seu rosto. Essa noite vai ser lendária. A garota suspirou e olhou para o céu escuro. Depois de pensar um pouco, acabou concordando.
Tudo bem, vamos entrar, disse ela. Mas no momento em que iam entrar na barraca, uma luz brilhante apareceu no céu. A garota olhou para cima surpresa. Espera! Você não mentiu! Olha, uma chuva de meteoros! É um meteoro dourado! Rápido, faça um pedido, disse ela segurando o braço dele. O rapaz ficou completamente chocado. Caramba, não acredito! Tem mesmo um meteoro! Lá no céu, um rastro dourado atravessava a noite deixando um brilho intenso. Era muito maior do que qualquer meteoro natural. Na verdade, era Luceng, voando pelo ar envolto em energia dourada. Ele atravessava as nuvens em alta velocidade. Será que pareço um guerreiro voando em Dragon Ball? Pensou satisfeito. Se eu disparar esse Gangue com as duas mãos, parece até um Kamehameha. Enquanto pensava nisso, as 7 undincels em sua testa começaram a vibrar como um alerta. Uma pressão pesada apareceu ao redor dele. Um rastro vermelho cortou o céu vindo na direção oposta. Bum! A bola de fogo vermelha colidiu com a trajetória dourada de Luceng no ar. Uma onda de choque enorme se espalhou formando um círculo perfeito. As energias dourada e vermelha começaram a girar juntas como um tornado de poder. O rapaz na montanha pegou um binóculo tremendo. O quê? Meteoros podem colidir assim? Ele ajustou o foco, e ficou completamente congelado. Isso não é um meteoro. Meu Deus! É uma pessoa. Tem um humano dentro daquela luz dourada. A esfera dourada perdeu velocidade e caiu do céu, atingindo o chão com força absurda. Um enorme cratera de mais de 10 metros se abriu no solo. De dentro da cratera, uma luz dourada começou a subir lentamente. Luceng girou o ombro levemente dolorido e sorriu com ironia. Então eu realmente fiz a clássica entrada caindo do céu. Sentindo a pressão assassina à frente, seus olhos ficaram afiados. Essa aura, você deve ser um executor de alto nível da Black Demon Society. Uma silhueta feminina apareceu diante dele envolta em aura vermelha como mercúrio. Ela tinha cabelos longos como fogo líquido e um rosto perfeito como uma escultura. Seus olhos escarlates observavam Luceng com intensidade predatória. Sem dizer uma palavra, ela avançou contra Luceng. O chi ao redor dela incendiou o ar enquanto ela quebrava a barreira do som. Em um piscar de olhos já estava diante dele. A velocidade dela era extrema, e o poder destrutivo do ataque era aterrador. Era evidente que seu corpo físico e sua vontade marcial estavam completamente fundidos. Mas Luceng não era um amador. Ele avançou como um relâmpago para enfrentar o ataque. Mesmo já tendo suportado cerco de mais de 100 Grandmasters no Distrito Militar Oriental, a velocidade absurda da mulher de cabelos dourados ainda o fez agir com cautela. A força da mulher era claramente o auge do nível Grandmaster, já tocando o domínio sagrado de um Rank 9 Martial Sente. Meus dados técnicos de Rank 9 ainda não estão completamente atualizados na biblioteca do Fire Seed, pensou Luceng, então meu entendimento de um verdadeiro Martial Sente ainda é meio teórico. Tudo o que ele tinha eram memórias fragmentadas do Killing Down do Jidao Martial Sente. Mesmo assim, ele olhou para a mulher com um leve respeito. Sua força é impressionante para uma simples mercenária. Luceng continuou analisando mentalmente. Para alguém de Rank 8 alcançar o Rank 9, é necessário fundir completamente os 3 espíritos essenciais. Quando isso acontece, a pessoa consegue se conectar diretamente com o céu e a terra, emprestando a energia natural do universo para manifestar um Martial Down Dharma Idol. Em outras palavras, é a sublimação final da alma. Dá para ver que você desenvolveu sua própria marca, disse Luceng calmamente. Mas ainda falta o último passo para consolidar sua Martial Down Imprim. A Fourth Demon God Pilar, Lady Samigina, respondeu com um elogio frio. Agora entendo por que meus irmãos morreram nas suas mãos. Sua base é monstruosa. Luceng sorriu, mas seus olhos continuaram frios. Elogios não vão te salvar. Se isso é tudo que você tem, então hoje à noite você vai voltar para sua organização de mãos vazias, se é que vai voltar.
Os cabelos dourados dela balançavam no vento da noite enquanto inclinava a cabeça observando Lu Seng com curiosidade quase felina. Então é nessa confiança que você está apostando para sobreviver? Perguntou. Um sorriso encantador apareceu em seu rosto perfeito, irradiando charme e perigo ao mesmo tempo. Ela passou a língua pelos lábios vermelhos e murmurou baixinho, que pena. Daqui a pouco você não vai ter nem fôlego para falar essas palavras arrogantes. Ela falou quase como um sussurro. Considere-se sortudo. Nos últimos 5 anos, você é a primeira pessoa a ver minha forma verdadeira. Assim que terminou de falar, uma aura esmagadora explodiu do corpo dela e sua forma começou a mudar rapidamente. A pele branca ganhou um brilho de porcelana refletindo a luz da lua. Até as estrelas pareciam desaparecer no céu. A mulher soltou um rosnado baixo que fez o peito de Lu Seng vibrar. Me diga, pequeno herói, você está pronto para morrer? A frieza cruel na voz dela destruiu qualquer beleza da noite. A transformação terminou. Agora ela era uma criatura centauro assustadora, com o torso elegante de uma mulher e o corpo poderoso de um cavalo de guerra. Um chifre de marfim cresceu no centro da testa dela. Lu Seng ergueu a sobrancelha surpreso. Oh! Então a Black Demon Society ainda tem alguns mestres de verdade. Num movimento rápido demais para os olhos, ela apareceu bem diante dele. Seus olhos brilhavam de forma hipnótica. Lu Seng ficou tenso, surpreendido pela velocidade. Isso é extremamente rápido, ele pensou. Antes mesmo de terminar o pensamento, uma força absurda o atingiu. A centauro chutou com as patas traseiras, liberando energia destrutiva pura. Com um estrondo ensurdecedor, Lu Seng foi lançado pelo ar como um projétil. Antes que conseguisse recuperar o equilíbrio, a centauro já estava diante dele novamente. Com um chute frontal tão rápido quanto um relâmpago, ela acertou o peito de Lu Seng. Ele foi arremessado pelo céu como uma pipa com a linha cortada, até se chocar violentamente contra uma montanha distante. O chão tremeu com o impacto e uma enorme fissura se abriu enquanto poeira e pedras subiam no ar. No meio da fumaça, Lady Samijina observava com olhos cheios de energia sombria. Morra, mortal! A centauro levantou as patas dianteiras e bateu no chão ativando sua técnica suprema. Um enorme círculo mágico apareceu no ponto de impacto, brilhando com luz intensa. Raios roxo-negros se espalharam pelo terreno como serpentes venenosas. O círculo girava rapidamente sugando energia do céu. Do centro dele, um gigantesco pilar de luz roxa desceu destruindo tudo ao redor. O poder era tão grande que rasgou o solo e lançou uma coluna de fumaça quilômetros para o céu. Lady Samijina olhou para o campo devastado e falou friamente. Acabou. Mas então algo inesperado aconteceu. Do meio da fumaça, a silhueta de Lu Seng apareceu. Ele saiu caminhando das ruínas completamente ileso. Então, essa transformação sua é só um jeito grosseiro de forçar o corpo de um Grandmaster ao limite. Lady Samijina olhou para ele chocada. Mas, você nem alcançou os níveis superiores ainda. Sua aura é só de um Grandmaster comum, disse ela incrédula. Enquanto Lu Seng caminhava em sua direção com calma, ela não conseguia entender. Como isso é possível? Você recebeu meu ataque completo e não sofreu nada, afinal, quem é você? O jovem a encarou com tédio. Quem sou eu? Eu sou aquele que vai ficar no topo deste mundo. Lu Seng fechou o punho e sua aura explodiu com uma força absurda. Já vi o suficiente. Você não tem mais valor para mim. Hora de morrer. Uma pressão espiritual esmagadora se espalhou. Lady Samijina avançou em um último ataque desesperado. Mas no instante em que chegou perto, os olhos de Lu Seng brilharam friamente. Inútil. As 7 undins-céus em sua testa começaram a brilhar. Seu chi e sangue aumentaram 40 vezes instantaneamente. Godro Illumination Vajra Scripture, Sixfold Amplification. Boom! A pressão liberada parecia 1000 vulcões explodindo ao mesmo tempo. Naquele momento, Lady Samijina sentiu um peso esmagador sobre sua alma. Seus pulmões travaram e suor frio cobriu seu rosto quando percebeu a diferença absurda entre os dois. Arde!
Ondas de calor saíram do corpo de Lu Seng formando anéis de ar comprimido. A carga da Centauro parou instantaneamente. Então Lu Seng simplesmente estendeu a mão e a pegou pelo pescoço como se fosse um pintinho. Ele puxou o rosto dela para perto. O rosto perfeito de Lady Samijina agora estava cheio de puro terror. Nos últimos segundos de vida, ela provavelmente nem conseguiu entender como aquele homem que parecia fraco de repente revelou um poder tão esmagador. O corpo de Lu Seng estava envolto em uma aura roxa divina enquanto sua força espiritual se concentrava na mão. A pressão no pescoço dela ficou absoluta. Adeus, disse ele calmamente. O domínio espiritual de Lu Seng aprendeu completamente. Um campo telecinético impedia qualquer movimento. Em poucos segundos, Lady Samijina começou a espumar pela boca e seu corpo ficou rígido. Seus olhos escarlates, antes cheios de arrogância, agora estavam cheios de medo. Lu Seng manteve sua pose clássica com uma mão no bolso enquanto olhava para ela com calma. Hora de dizer adeus a este mundo. Se tiver sorte, talvez renasça em outro mundo. Bum! O corpo perfeito de Lady Samijina explodiu de dentro para fora como um fogo de artifício de sangue. Gotas brilhantes de sangue iluminaram toda a montanha. Depois disso, Lu Seng pegou seu dispositivo de comunicação e chamou um oficial próximo. Uma voz respondeu pelo comunicador. Chefe, estamos aguardando ordens. Lu Seng respondeu calmamente, a situação nestas coordenadas foi resolvida. Enviem uma equipe de limpeza imediatamente. A resposta veio rápida, entendido, senhor. Já estamos indo. Com um leve impulso dos pés no chão queimado, Lu Seng voou novamente para o céu. Enquanto voava entre as nuvens, Lu Seng murmurou, esse confronto com a Black Demon Society foi útil para medir minha força atual. Usando apenas Chi Sangue, com as 7 Undin-Cells e meus bufos internos, consigo cerca de 780 estrelas de poder de combate. No limite máximo, talvez chegue a 1000. Ele pensou por um momento. Mas ainda fico curioso, qual é exatamente a diferença entre 1000 estrelas de poder e a verdadeira força de um Rank 9 Martial Cent? Lu Seng não tinha certeza. Seu poder atual era resultado de uma base extremamente profunda. Ele continuou voando sobre os telhados da cidade como se estivesse apenas passeando. Meu nível real de cultivo acabou de entrar no nível Grandmaster, pensou. Minha essência, Chi e espírito ainda não estão totalmente refinados. Ainda estou longe de formar um Martialdão Dharma Idol. O vento noturno soprou em seu rosto e acalmou sua mente. Ele percebeu que estava sendo impaciente demais. Chegar a esse nível em pouco mais de um ano já era um milagre. Ele ainda era jovem e tinha décadas pela frente. Passo a passo, um dia vou alcançar o poder de um Cent. Ao mesmo tempo, em sua luxuosa vila, Liansu estava completamente furiosa. Falharam? Vocês falharam, gritou enquanto quebrava um copo de cristal no chão. Eu paguei uma fortuna e arrisquei tudo para contratar vocês. E agora dizem que não conseguiram matar um garoto. A voz calma de um velho veio da tela do tablet na mesa. Madam Su, por favor, se acalme. Lamentamos profundamente esse resultado. Na verdade, continuou ele com amargura, nossas próprias perdas foram enormes. O alvo já nos custou 4 Demon God Pillars. Liansu franziu a testa por um momento, mas logo voltou a se irritar. Isso é incompetência de vocês, não minha. Ela mostrou um sorriso cruel. Se perderam tanto, então é ainda mais motivo para matar aquele garoto. Eu me recuso a acreditar que a famosa Black Demon Society não consegue lidar com um simples artista marcial Rank 8. A voz respondeu com frieza. A morte dele é inevitável. Qualquer um dos 3 pilares principais poderia esmagá-lo como uma formiga. Liansu respondeu imediatamente, então enviem os 3 agora mesmo. O velho levantou a mão e disse calmamente, podemos fazer isso. Mas para essa operação, o preço será 20 vezes maior. O quê? Liansu gritou furiosa. 20 vezes o valor original. O velho permaneceu calmo. Exatamente.
Um movimento envolvendo nossos três pilares principais dentro do Long Nation pode chamar a atenção dos três Rank-9 Martial Saints. As consequências seriam enormes. A Black Demon Society é uma potência global. Continuamos cooperando apenas por respeito à pessoa poderosa por trás de você. Lian Su ficou completamente furiosa. Ela pegou o tablet e o jogou no chão. Saiam! Todos vocês! Um bando de aproveitadores! A tela do tablet se quebrou, mas a voz do velho ainda saiu do alto-falante. Ah, e mais uma coisa. Esperamos compensação pelas perdas dessa operação. O valor será enviado em 48 horas. Lian Su rangeu os dentes com tanta força que sua mandíbula doeu. Parasitas! Ainda querem compensação. Apenas parte do orgulho dela. A família Lian era cheia de pessoas frias e egoístas. O mundo de Lian Su girava apenas em torno de sua reputação. O motivo real de tudo isso era manter seu status social. Ela até manipulou seu marido, o Martial Saint Zhao Ji, para agir por ela. Mas tudo deu errado. Lu Seng não morreu. Sua família continuou prosperando sob sua proteção. Para piorar, ele destruiu o plano dela facilmente e agora tinha proteção militar. Ela foi forçada a recuar humilhada. Cheia de raiva, Lian Su caiu na cama chorando de ódio. Zhao Ji me avisou para parar, mas essa humilhação não sai da minha garganta, chorou ela. Eu nunca vou aceitar isso. Nunca! Para ela, só a morte de Lu Seng poderia apagar sua raiva. Exausta emocionalmente, Lian Su finalmente caiu em um sono pesado. As criadas olharam pela porta. Madam finalmente dormiu. Ultimamente ela explode de raiva até desmaiar. Enquanto a meia-noite chegava, a lua brilhava no céu. Então uma voz suave ecoou. Irmã, irmã. Lian Su abriu os olhos lentamente e esfregou a testa. Ela virou a cabeça procurando a origem daquele sussurro estranho. Quem está me chamando? Perguntou irritada. Então seus olhos se arregalaram. Ao lado da cama estava uma figura coberta de sangue escuro. A boca aberta em um grito silencioso e olhos vazios. Lian Su começou a tremer. E irmão? Lian Jibei, ela murmurou. A figura se inclinou. Irmã, eu morri de forma tão dolorosa. Veja o que fizeram comigo. Uma visão horrível apareceu diante dela. O cheiro de sangue parecia real. Então um grito aterrorizante ecoou pela vila. Lian Su acordou sentada na cama, ofegante. Seu rosto estava pálido e o corpo coberto de suor. Ela olhou ao redor e percebeu que estava em seu quarto. Era apenas um pesadelo. Mas o sonho parecia real demais. O que foi isso? Murmurou. Será que o espírito dele voltou para me assombrar? Tragam água. Uma criada entrou rapidamente com um copo. Madam, aqui está sua água. Lian Su pegou o copo e tomou um grande gole. Ugh! Espera!